Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a nossa aula 9, falar sobre princípio aditivo, multiplicativo e aplicações. Hoje a gente dá continuidade a essa parte de teoria dos conjuntos e falamos sobre análise combinatória. Bom, na aula passada eu falei sobre operações e identidades em conjunto. Eu defini para vocês o que é a cardinalidade dos conjuntos e vimos como associar união de conjuntos, na verdade, obter cardinalidade de união de conjuntos, que foi quando eu falei sobre o princípio da inclusão e exclusão, mais especificamente envolvendo dois conjuntos ou três conjuntos. Bom, além disso, eu revi um pouquinho sobre conjuntos numéricos, uma observação sobre o que a gente viu até aqui, tá? Sobre conjuntos numéricos, o intuito foi fazer uma revisão sobre esses assuntos, tanto que eu não entrei em tantos detalhes sobre operações entre conjuntos dos racionais, conjuntos naturais, dos inteiros. Eu apresentei a propriedade envolvendo isso, mas não foi muito bem o foco do conteúdo da aula, foi mais para rever e dar exemplos de conjuntos, tá? Bom, dando continuidade a isso, sobre o princípio da inclusão e exclusão, a gente vai ver hoje um pouco ainda sobre cardinalidade dos conjuntos, e eu vou tentar aqui resolver uma série de problemas com vocês, e esses problemas vão aparecer eu apresentando conjuntos e restrições que eu quero apresentar para vocês nos conjuntos, os elementos pertencerem aos conjuntos, relacionar ainda assim esses conjuntos para obter a cardinalidade deles. E para isso a gente vai usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, que são conceitos muito importantes para vocês entenderem a análise combinatória, e com isso a gente vai ver consequências que esses princípios vão apresentar aqui, para poder, eu vou poder falar para vocês que são arranjo, combinação, permutação, tá? Que são assuntos que a gente vê nessa parte da análise combinatória, tá? Então, nisso é o que a gente entra em problemas de contagem, que trata de objetos que são formados de maneira a gente perguntar quantos são os objetos que satisfazem uma série de restrições, tá? Então, problemas de contagem é justamente isso que a gente aborda aqui, e esses são os problemas que a gente lida em análise combinatória, tá? O que a gente quer, então, eu apresento a vocês conjuntos, uma série de restrições em que os elementos pertencem aos conjuntos tem que ter, e dessa forma eu quero saber quantos são os elementos que satisfazem essas restrições, ou seja, qual é a cardinalidade dos conjuntos que têm essas restrições, beleza? Bom, é melhor eu ver aqui com vocês os exemplos e eu vou apresentar aqui os termos e a anotação toda consequentemente, tá? Então, vamos olhar esse primeiro exemplo. Bom, vamos supor que tenha entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro, tá? E você só tenha dinheiro para assistir um desses programas, tá? Você só pode assistir um desses programas. A pergunta que vem aqui, na verdade, é a pergunta que vai aparecer em todos os problemas, basicamente, que eu vou apresentar aqui, que vai ser quantos são os elementos que satisfazem as restrições. E aqui nesse caso quantos são os programas que você pode fazer, certo? Repara que você só pode fazer um, mas é um dentre quantos? Quantos são os possíveis programas que você pode escolher? Essa é a pergunta atual que a gente faz na análise combinatória nesses problemas de contagem, beleza? Então, aqui é bem direto, né? Porque como a gente consegue resolver isso? Vamos lá. Você só tem dinheiro para um evento. Então, quais são as possibilidades? Ou você vai assistir o filme 1, ou vai assistir o filme 2, ou o filme 3, ou vai assistir a peça 1 ou a peça 2. Ou seja, você tem 5 programas diferentes para escolher um deles, certo? Então, a resposta é 5. Essas são as possibilidades de escolha que você tem a fazer. Beleza? Foi muito simples, eu acho, né? Não teve muito aqui, muitas restrições associadas. Mas repara que a gente conseguiu obter a resposta, uma forma foi listando as possibilidades, certo? Então, eu pude aqui simplesmente listar quais seriam as possíveis escolhas e daí, dado que eu listei, contar por essa listagem. Então, uma maneira foi o quê? Lista as possibilidades e você vai contar as possibilidades.
Isso é uma forma de obter. Vamos para o segundo exemplo, tá? Então, vamos supor que tenha entrado 5 filmes e 4 peças. Repara que não são mais 3 os números, né? Então, só aumentei um pouquinho essas possíveis programações aqui. Então, você tem 5 filmes e 4 peças e você tem dinheiro para assistir um filme. Aqui, perdão, tô tapando aqui, mas está escrito. Deixa eu passar para cá, vocês vão ver. Você tem dinheiro para assistir um filme e uma peça de teatro, tá? Então, você não tem mais dinheiro para assistir somente um programa, mas você tem dinheiro para assistir um filme e uma peça de teatro, tá? Então, vou voltar tudo para cá. E qual é a pergunta? De novo, a pergunta habitual que vai aparecer: quantos são os programas que você pode fazer? Repara que aqui você tem essas duas possíveis escolhas, né? Então, como seria? Bom, é muito parecido com o exemplo anterior, você poderia listar as programações, né? Agora, quais são as possibilidades de eventos que você pode ter? O que a gente quer são pares, né? Então, você pode fazer, na verdade, duas coisas, né? Então, cinema, teatro, certo? Você tem dinheiro para assistir um filme e uma peça de teatro. Então, as possíveis escolhas são esses pares. Beleza? Então, como são esses pares? Ao analisar as possibilidades, a gente tem que o quê? Se você pensa que você vai assistir um, então, se você vai assistir esse filme um, você tem quantas possíveis escolhas de peça de teatro? Quatro, certo? Porque são as quatro peças de teatro possíveis de você escolher. Mas você fixou ter escolhido o primeiro filme. Da mesma forma, você pode considerar, não, vou assistir o filme 2. Considerando o filme 2, você ainda tem quatro possibilidades de escolha. Mas repara que o par filme um, teatro 3 é diferente do par filme 2, teatro 3. Então, as possibilidades aqui você está separando, fixando o filme um, 4 de teatro, considerando o filme 2, 4 de teatro, e assim por diante. Ou seja, o que você vai ter? Como são 4 filmes, para cada filme considerado, você tem 4 opções de peça de teatro a considerar. Ou seja, 4 que aparece 5 vezes. Ou seja, você tem 20 possíveis escolhas. E aí eu pergunto a vocês. Bom, repara que no exemplo 1, era possível determinar a quantidade ao listar todas as possibilidades. Aqui, da mesma forma, você consegue ter assim, listando todas as possíveis escolhas. Agora, listar esses possíveis pares é rápido? É viável? Não, né? Você poderia que aumentar o número arbitrariamente em relação a esses cartazes aqui, ou as peças de teatro, cartazes de filmes, e se você fosse tentar listar todas as possibilidades, seria bem inviável, né? Então, como a gente resolve esse problema? Bom, vamos lá. O princípio aditivo é quando você consegue particionar, aqui considerando dois conjuntos, por exemplo, tá? De modo que uma partição você tem dois conjuntos aqui no caso, A e B, eles são disjuntos, ou seja, a interseção é vazia, beleza? E a união desses dois conjuntos dá todo o universo considerado, beleza? Então, quando você tem, assim como os exemplos anteriores, conjuntos em que você consegue separar em pedaços, de modo que um elemento que está no conjunto não está no outro, e além disso, a união desses dois conjuntos dá todo o conjunto, isso é uma partição que você criou em dois conjuntos, tá? A gente chama de princípio aditivo justamente quando essa partição a soma da solução, tá? Então, o princípio aditivo de dois conjuntos é isso. Se você consegue ter dois conjuntos, A e B, eles são disjuntos, em que há P elementos em A e há Q elementos em P, a união possui P mais Q elementos. Porque os dois conjuntos são disjuntos, então a interseção é vazia, a cardinalidade da união é simplesmente a soma dos elementos que estão num conjunto com outro conjunto. Por exemplo, vamos voltar para o primeiro exemplo. Um conjunto A
é um filme, é o conjunto dos filmes que estão em cartaz. Bom, são 3 filmes, né, que era o primeiro exemplo. Então, eu chamei aqui de F1, F2, F3. São os 3 filmes em cartaz. Agora, o conjunto B. O conjunto B é o conjunto das peças de teatro. Então, são os elementos T1 e T2. Eram 2 peças de teatro que estavam em cartaz. Repara que uma solução é o quê? É uma possível escolha dentre você vai assistir um filme ou vai assistir uma peça de teatro. Retorna lá no primeiro exemplo que eu perguntava o quê? Você só tinha dinheiro para um evento. E a pergunta era, quantas são as possíveis escolhas? Então, você conseguiu separar aqui nesses 2 conjuntos A e B, de modo que um elemento que estivesse em A não está em B, ou seja, um filme não é um teatro, tem interseção entre esses 2 conjuntos. E, além disso, a união deles dá o conjunto de solução que você quer. Na verdade, são os programas possíveis a serem escolhidos. Ou seja, se você pega a soma do conjunto A com o conjunto B, ou seja, os elementos que estão em a cardinalidade dos elementos que estão em A, com a cardinalidade do conjunto B, você tem justamente a sua solução. É justamente isso, a união é a solução do problema. Então, o princípio aditivo é justamente o princípio da inclusão e exclusão quando a interseção dos conjuntos é vazia. O princípio da inclusão e exclusão eu defini para vocês na aula passada. É aí que eu comecei aqui no início da aula falando sobre isso também. O princípio da inclusão e exclusão é a cardinalidade da união de conjuntos. Tá? Agora, quando a interseção é vazia, ou seja, não tem nenhum elemento que está em 2 conjuntos ao mesmo tempo, esse princípio é o que a gente chama do princípio aditivo. Tá? Repara que aqui nesse exemplo foi muito direto, né? Foi muito fácil você separar em 2 conjuntos, de modo que a união dava a solução, dava o conjunto de solução, e além disso a interseção era vazia. Tá? Às vezes isso se torna um pouquinho mais difícil, igual a gente vai ver. Tá? Bom, o princípio multiplicativo ele tem uma associação muito direta com o princípio aditivo. Vamos ver melhor sobre isso. Então, se um evento A pode ocorrer de N maneiras diferentes, a gente vai ver melhor isso no exemplo, mas para cada uma dessas N possíveis maneiras de A ocorrer, ocorre um outro evento B de N maneiras diferentes, esse evento B. Então, o número de maneiras em que eu consigo ocorrer o A e depois o B é N vezes N maneiras. O que isso quer dizer no segundo exemplo? Vamos lá. Eu vou falar sobre o exemplo já já. Mas o que eu estou dizendo nesse texto aqui? Repara que evento A e evento B são eventos que não se relacionam entre si. Por exemplo, no segundo exemplo que eu apresentei, a gente tinha dinheiro para assistir 2 coisas. Então, a gente tem dinheiro para assistir um filme e assistir uma peça de teatro. Então, um evento A ali seria um filme, o evento B seria uma peça de teatro. Esses eventos A e B aqui não têm relação entre si. A gente quer relacionar envolvendo os pares. Então, repara que para cada filme A, para cada filme que você escolheu, você tem uma quantidade, aqui no caso M e N, né? Repara que era para cada um dos filmes que você escolheu, cada um dos M filmes, e eram quantos filmes? Sei lá, eram 5 filmes. Existia quantas formas de você assistir uma peça de teatro? 4. Então, para cada filme, cada elemento aqui de A, no caso, é um filme. Para cada elemento que está em A, existem 4 peças de teatro que aqui estão em B. Certo? Então, existe aqui N elementos para esse evento ocorrer, existe N elementos, N possibilidades para quando esse evento ocorre, e assim por diante. Cada segmento que está aqui, daqui para cá, representa um par possível na minha solução. Então, foi o filme 1 com a peça 1, é o filme 1 com a peça 2, é o filme 1 com a peça 3, assim por diante. Ou não, é o filme 5 com a peça 1. Ou seja, cada segmentozinho aqui é, de fato, uma programação possível. É um par que você pode fazer.
filme, peça, tá? Então, esse segmento representa para a gente uma configuração. Uma configuração viável para a solução é, de fato, um elemento que pertence ao conjunto e o que a gente quer determinar é o tamanho desse conjunto. Então, isso é uma configuração para a gente, tá? É um elemento genérico que está nesse conjunto de solução. E para a gente, aqui nesse caso, é esse segmentozinho de reta aqui, tá? Voltando ao exemplo 2, que na verdade eu acabei de falar, só que escrito aqui nos slides, a gente vê que esse exemplo 2 obedece o princípio multiplicativo. Por quê? Lembra que você assistir um filme e uma peça de teatro é exatamente você satisfazer esse par. Além disso, para cada um dos 5 filmes, há 4 peças de teatro. Então, a gente tem que a resposta é 5 vezes 4, dado pelo princípio multiplicativo, que na verdade tem uma relação muito forte com o princípio aditivo, né? Então, quando eu disse anteriormente que o princípio, os exemplos 1 e 2 se encaixam no princípio aditivo, é quando a gente fez aquela separação, igual eu coloquei aqui atrás, assim. Então, essa separação foi feita de modo que aqui você meio que fixou ter assistido o filme 1. Ter assistido o filme 1 te envolveu ter a possibilidade de 4 peças de teatro. Agora aqui não, você assistiu o filme 2. Você assistiu o filme 2, então você teve 4 possibilidades de peças de teatro. Então você fez essa partição bem determinada, de modo que a soma dessas partes dava a solução do nosso problema. E o que, de fato, isso aqui é o princípio também multiplicativo, porque esse diagrama que eu fiz aqui dá exatamente a justificativa desse texto, ou seja, um evento A, em que para cada um dos N ocorrências, né, das N maneiras do evento A, você teve N formas de ocorrer esse evento B. Então, a aplicação do princípio multiplicativo, a gente tem que a resposta é N vezes M. Ou seja, é N que aparece aqui, mais N que aparece aqui, mais N que aparece aqui, mais N que aparece aqui, para todas as M ocorrências do conjunto A, de algum evento do conjunto A. Então, beleza. Tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo podem ser estendidos para um número qualquer de conjunto que você queira. Repara que eu defini para você um conjunto, um princípio aditivo envolvendo 2 conjuntos, né? Mas eu poderia separar, igual eu consegui separar quando eu falei do princípio multiplicativo, envolvendo mais do que 2 conjuntos. Então, o princípio aditivo, você separa, quando você consegue separar desses N conjuntos aí, de A1 até a N, são conjuntos onde a interseção entre cada 2 conjuntos que você toma é vazio, ou seja, não tem nenhum elemento que pertença a um evento AI e pertence ao evento AJ, onde I é diferente de J ao mesmo tempo. Além disso, né, a união da solução do seu problema. Então, o princípio aditivo diz a gente que a união é justamente a soma da cardinalidade de cada um desses conjuntos, onde a I, A1 é a quantidade de elementos que tem em A1, a A2 é a quantidade de elementos que tem em A2, e assim por diante. Além disso, o princípio multiplicativo também a gente pode generalizar para mais de 2 conjuntos. Ou seja, se esse evento AI ele ocorre MI maneiras associadas, então você tem essa sucessão de maneiras aqui para a M1, M2, M3 até MN maneiras diferentes de ocorrência. Vamos olhar os exemplos aqui, daqui para frente, na verdade, são exemplos que eu vou fazer com vocês, e além disso eu vou dar consequências. Esse princípio aditivo e o princípio multiplicativo aparece de modo a eu definir para vocês o que é uma permutação, o que é um arranjo, o que é uma combinação. Essa aula de hoje, então, fazendo aqui um parênteses, não sei se eu acho que eu não comentei isso no início da aula, a gente está nessa semana, 2 aulas, na verdade, essa gravação vai corresponder às 2 aulas da semana, tá? Então, na quinta-feira, o meu intuito é passar para vocês exercícios para que envolvam essa série de conteúdos,
que na verdade o conceito é o que está sendo visto aqui hoje, tá? A definição, exemplos básicos é o que a gente está vendo aqui hoje. E aí, nessa semana, o conteúdo é isso de hoje, com os exercícios que eu vou passar também para a gente postar isso na quinta-feira. Bom, então vamos para o próximo exemplo. Pensa que na sua estante tem 7 livros diferentes de matemática e 5 livros diferentes de física. Eu estou usando esse conceito de diferente porque a gente vai ver no futuro que objetos podem ser iguais e aí a gente tem que tratar de modos diferentes, tá? Então, pensa que há na sua estante, então, 7 livros distintos de matemática e 5 livros distintos de física. A pergunta é de quantas maneiras alguma coisa vai acontecer. Nesse caso aqui, de quantas maneiras você pode escolher um livro de cada matéria, tá? Então, note que uma configuração é dada por quê? É dada por um par, porque você quer um livro de cada matéria. Tem quantas matérias? 2 matérias. Então, você quer tomar um livro de matemática e você quer tomar um livro de física. Retornando àquele diagrama que eu fiz no slide passado, você tem um conjuntinho A, que é um evento de ocorrer. A primeira coisa que você quer, no caso, é um livro de matemática, e depois, para cada livro de matemática, tem quantos possíveis livros de física a serem escolhidos um deles? Você tem a possibilidade de 5 ali. Então, qual é a resposta disso? É exatamente o que está escrito aqui, né? Como cada um dos 7 livros de matemática temos 5 de física, 5 vezes 7, pelo princípio multiplicativo, é a resposta do problema. Beleza? Então, ok. Vamos para o próximo exemplo. Na sua estante há 7 livros de matemática, 5 livros também diferentes, as outras são todas diferentes. 5 livros diferentes de física e 3 livros também diferentes de inglês, tá? Só um botão diferentes aqui, mas são todos diferentes. De quantas maneiras você pode escolher 2 livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria? Entenderam a pergunta? Você tem na sua estante livros de matemática, livros de inglês, livros de física. Você quer escolher 2 livros, mas a restrição que você está impondo, além de ser 2 livros, é que eles têm que ser de matéria distinta. Ou seja, você não pode pegar 2 livros de matemática, ou pegar 2 livros de inglês, ou pegar 2 livros de física, tá? Como a gente resolve isso? Indo direto para a resposta, a gente pode fazer uma separação, porque a configuração é dada por 2 livros, sendo que cada livro é de uma matéria distinta. Então, dado que você escolheu um livro de uma matéria, o próximo tem que ser de outra matéria. Então, a gente vai criar uma partição do conjunto solução de uma dessas 3 formas, tá? Os livros que são escolhidos são de matemática e física. Eu vou avançar aqui para as 3 opções, depois a gente vai discutir cada uma dessas coisas, tá? Então, você pode fazer uma partição de modo que em uma parte vai ter aquela configuração que são os livros de matemática e física, ou no seu conjunto de solução vão ter aqueles livros que você escolheu de matemática e inglês, ou no seu conjunto de solução vão ter aqueles livros que você escolheu de física e inglês. Isso daqui foi uma partição do seu conjunto de solução. Você quer tomar 2 livros em que cada um deles é de uma matéria. Então, sua solução é um livro que é um par, perdão, é um par que ele é matemática, física, ou ele é um par que ele é matemática, inglês, ou ele é um par que ele é física, inglês. Então, isso a gente separou e a gente sabe que de fato é uma partição. Por quê? Porque a gente não tem um elemento que está nesse par e também está nesse par. Não tem um livro aqui, um par de livros, Matemática 1, Física 2, que ele também vai aparecer aqui, porque aqui é matemática com inglês, não é matemática com física. Da mesma forma aqui, certo? E pelo princípio multiplicativo, é bem direto a gente entender que são 7 livros de matemática, 5 livros de física. Então, você tem 7 vezes 5 maneiras de escolha matemática física. Da mesma forma que 7 vezes 3, 5 vezes 3. Beleza? Então, tá. Observa que cada maneira realmente satisfaz um dos 3 tipos de slide anterior
que é isso que eu estava falando, que você quer obter par em que cada elemento é de uma matéria distinta. Então, eu listei aqui as possíveis ocorrências, é matemática, inglês, matemática, física, inglês. Tá? Repara que eu não estou interessado aqui na ordem, isso é uma coisa que a gente vai ver. Tá? Estou interessado no par que eu tomei, beleza? Então, aquilo ali dá a solução para a gente. Além disso, não há maneira de que um indivíduo, na verdade, uma escolha, um par escolhido, esteja em um tipo distinto, estejam em tipos distintos ali, que é o que eu estava falando também. Não tem um par matemática, física, de ocorrência, de escolha, que também apareça em matemática e inglês. Não ocorre isso, né? Porque o par é matemática e inglês, matemática física, então um não está dentro do outro. É o que eu acabei de falar também no slide anterior. Bom, então isso foi de fato uma partição do conjunto de solução associado. Então, pelo princípio aditivo, a gente tem que a possibilidade 7 vezes 5 mais 7 vezes 3 mais 5 vezes 3 dá a solução do nosso problema. Tá? Pelo princípio multiplicativo, a gente tem essa resposta preliminar aqui, que são as possíveis escolhas de pares, matemática, física. Aqui, matemática e inglês. Aqui, física e inglês. A gente tem, pelo princípio aditivo, que a soma dessas respostas dá a resposta do problema. Porque, de fato, a gente tem uma partição feita, que é nessas três partes, de modo que a interseção, então, é vazia, não tem, então, um par que esteja nessa configuração e esteja nessa configuração ao mesmo tempo. Além disso, a união dá, de fato, a solução do problema. Então, pelo princípio aditivo, a soma desses três tipos aqui dá a resposta. Beleza? Então, tá, vamos para o próximo exemplo. Quantos anagramas? Então, anagrama é uma palavra que a gente usa muito aqui, eu não sei se vocês, sabem o que é anagrama, mas vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra chinelo de modo que as vogais estejam juntas? Tá? Anagrama de uma palavra é uma outra palavra que você pode obter simplesmente embaralhando a palavra dada. Aqui a palavra foi chinelo. Então, são quantas palavras, que na verdade a palavra nem precisa ter significado, eu poderia alternar aqui, botar o H aqui, o C depois, não poderia ter, poderia talvez não ter significado essa palavra. O que a gente quer, na verdade, é saber quantas arrumações existem com essas letras aqui, beleza? Então, a gente quer saber isso de modo que as vogais estejam juntas. Então, isso daqui, por exemplo, essa palavra que eu apresentei, chinelo, a gente tem as vogais separadas, não faz parte dessa solução. Não faz parte desse conjunto que eu quero saber o tamanho dele, tá? Mas aí, como é que a gente faz? Lista todas as possibilidades, por exemplo, IEOCHNEL. Bom, você listar todas as possibilidades, como a gente viu no início, isso vai se tornar inviável. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Repara que aqui eu estou misturando coisas. Você tem uma palavra que é formada por consoantes e vogais, e você entender o que eu acabei de falar, o princípio multiplicativo, é aplicar aqui nesse exemplo, entendendo ele bem, fazendo por parte. Tá? Então, o que a gente vai fazer é fazer bem por parte a resolução dessa questão. Então, a gente tem 4 consoantes, 3 vogais. Então, a gente vai seguir a seguinte estratégia aqui, tá? Então, primeiro, remove as vogais da palavra. Embaralha, ou seja, vê as configurações, vê os anagramas do que sobrou, envolvendo somente as consoantes. Depois, separadamente, a gente vai ver quantos anagramas existem em relação às vogais. Porque as vogais elas vão estar juntas, é isso que a gente quer, né? A gente quer que as vogais sempre estejam juntas. Depois a gente vai ver quantos são os espaços possíveis para as vogais entrarem. E aí vai dar a solução. Isso eu estou falando bem alto nível, né? É uma linguagem assim, bem de longe, sem olhar os detalhes. Vamos olhar os detalhes agora, tá?
Então, primeiro, a gente quer remover as vogais. Então, ao remover as vogais daquela palavra, queremos saber quantos anagramas há com 4 consoantes. Como é que a gente vai obter isso aqui agora? Então, uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, olhando somente as consoantes, né? Então, o que sobrou foram as consoantes. A gente quer analisar as configurações ali das 4 consoantes. Então, a primeira posição, a gente tem quantas consoantes possíveis para entrarem ali? São 4. Então, agora, pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar, então, pelo número de consoantes que restaram no conjunto para poder entrarem na segunda posição. Como uma já veio para a primeira posição, restaram 3 para ocupar a segunda. Depois vão ter restado 2 para ocuparem a terceira. Depois vai ter sobrado uma somente para ocupar a quarta posição. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 anagramas possíveis envolvendo somente a consoante. Então, repara que aqui a gente removeu as vogais, restaram 4 consoantes. A gente quer saber quantas são essas configurações envolvendo as 4 consoantes, ou seja, quantos são os anagramas dessas 4 consoantes. A resposta para isso é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo, agora de modo separado, igual eu tinha falado, para as vogais. São 3 vogais distintas. Então, bem similar a esse segundo caso, esse segundo passo, pelo princípio multiplicativo, a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1 anagramas em relação às vogais. Beleza? Então, o que vai ter agora? O que a gente tem até agora? A gente tem consoantes arrumadas, a gente tem vogais arrumadas. A gente quer que as vogais, a palavra ela tenha essas 7 letras, então elas têm que estar juntas, sendo que as vogais não podem estar separadas, elas têm que estar juntas. O que a gente tem que olhar então? Olha para os anagramas associados a consoantes. Então são 4. Então isso aqui é a minha primeira consoante, essa é a minha segunda, minha terceira, minha quarta consoante. Você tem aqui as vogais que você embaralhou grudadas. Você poderia pensar elas como uma única letra. Quantas são as posições que elas podem ocupar? Essas 3 letras juntas. Elas podem entrar as 3 juntas aqui. E repara que aqui você poderia embaralhar as 3 letras, que foi isso que a gente fez no terceiro passo, que foi embaralhar as vogais. Então, dado que você tem uma configuração das suas 4 consoantes, você vai ocupar, então, as suas vogais ou nesse espaço, ou seja, entre 2 consoantes consecutivas, você vai encaixar as configurações das 3 vogais, ou vai encaixar aqui, ou vai encaixar aqui, ou vai encaixar aqui. Ou seja, há 5 espaços possíveis para alocar os anagramas das vogais. E quais são? Antes da primeira consoante, entre a primeira e a segunda consoante, e assim vai, entre a segunda e a terceira e após a quarta consoante. Repara que alocar as vogais aqui é você ter todas as possíveis arrumações das vogais nessa posição. Então, para cada configuração possível das consoantes, você tem que multiplicar por todos os anagramas possíveis das vogais naquela posição. Sendo que há quantas posições possíveis? 5. Então, a resposta para isso é o quê? 5 posições multiplicado pelos anagramas das vogais, multiplicado pelos anagramas das consoantes. Isso é a resposta do problema. Beleza? Então, repara que o princípio multiplicativo, assim como o princípio aditivo, eles aparecem misturados. E você tem que resolver as coisas, as definições, por partes, tá? Então, quando aparece alguma questão que tem inúmeras restrições, você tem que começar pela restrição que é mais fácil de se resolver. E assim, incorporando as demais restrições, pelo princípio multiplicativo, geralmente se vai obter a resposta. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Então, ó, de quantas maneiras podemos distribuir N objetos diferentes, então N é um número arbitrário aí, em 2 caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia. Tá? Então, pensa que você tem N bolas
e tem duas caixas. Você quer colocar as bolas dentro das caixas. Quantas são as possíveis maneiras de você colocar as bolas ali dentro? Então, as bolas são diferentes, então pensa que as bolas são numeradas, assim como as caixas também são numeradas. Então, você pode ter aqui a bola 1 na primeira caixa ou a bola 1 na segunda caixa, certo? Então, a bola 2 ela pode ocupar a primeira caixa ou pode ocupar a segunda caixa, e assim por diante. Então, como é que a gente resolve essa questão? E repara que aqui eu estou colocando uma restrição a mais, que é que você não pode ter aquele caso em que uma caixa recebeu todas as bolas. Você tem que cada caixa não pode estar vazia. Como é que a gente vai resolver isso? Tem várias restrições, não, né? Mas tem algumas restrições aqui. Como a gente faz? Então, sempre o que eu digo é o seguinte: olha as configurações. O que é uma configuração aqui? Uma configuração, você pode separar. O que é uma configuração, então? É você ter esses N objetos e para cada um dos objetos você tem a sua associação em relação à caixa que ele vai estar. Então, você vai ter um objeto que vai estar na caixa 1, vai estar na caixa 2. Vai ter outro objeto que vai estar na caixa 1 ou vai estar na caixa 2. Isso é uma configuração. Tá? A gente consegue separar as configurações da seguinte forma. No conjunto A, que é o conjunto em que uma caixa possui todos os objetos. E o B é que nas duas caixas há objetos. Então, repara que essa separação que eu fiz em conjunto A e conjunto B dá, de fato, a partição das configurações de modo bem genérico. Eu ainda não quero a solução ser a união desses dois. Eu não quero. A solução não é isso. A solução é, de fato, esse conjunto B, né? Em que nas duas caixas há objetos. Agora, como é que a gente consegue usar isso a nosso favor? Porque repara que, diferente do exemplo lá que eu fiz, eu consegui separar em dois conjuntos de modo que a solução era simplesmente a união dos dois conjuntos. Aqui não. Aqui eu estou interessado no tamanho desse conjunto B, que é aquele em que nas duas caixas há objetos. Eu não quero aquele em que em uma caixa há todos os objetos. Eu quero esse aqui. Então, como é que a gente vai usar isso? Vamos lá. Pelo princípio aditivo, a gente tem que a soma desses dois conjuntos dá a gente uma distribuição dos N objetos. Beleza? Porque esses N objetos eles podem ser distribuídos de modo que todos os objetos estão em exatamente uma das duas caixas ou os objetos estão distribuídos nas duas caixas, ou seja, nas duas caixas há objetos. Uma configuração que está em A, ela não está em B, assim como uma configuração que está em B, ela não está em A. E da mesma forma em que a união desses dois conjuntos dá todas as distribuições que a gente tem dos N objetos nas duas caixas. Então, a gente tem uma partição. Tá? E aí, além disso, vamos supor que a primeira caixa foi rotulada por C1 e a segunda caixa foi rotulada por C2. Ou seja, se você tem esses N objetos distribuídos aqui, cada um desses N objetos vai ter o rótulo dele C1 ou C2, ou seja, duas possibilidades. Tá? Então, uma configuração é isso, é uma distribuição de rótulos para os N objetos. Porque esses N objetos, cada um deles vai receber ou vai receber C1 ou vai receber C2. Beleza? Essa configuração vai dar um elemento que vai estar nesse conjunto aí. Agora, como cada objeto pode estar em duas possíveis caixas, então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem que essa configuração, na verdade, você tem 2 elevado a n funções. Porque você tem, são n objetos computados aqui. Então, até poderia pensar, o primeiro objeto está aqui, o segundo objeto está aqui e o enésimo objeto está lá. Para cada objeto, você tem duas possibilidades. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui n vezes 2 elevado a n. Beleza? Então, a gente tem que essa união, ou seja, todas as distribuições, é igual a 2 elevado a n.
E, além disso, a gente sabe que essa soma dá todas as distribuições, que eu acabei de falar isso. O que a gente está interessado é no número de elementos que tem nesse conjunto B. Ou seja, são aquelas configurações em que nas duas caixas há objetos. Então, o que a gente quer é, remover as possíveis ocorrências de modo que essas ocorrências tenham cada caixa com todos os elementos, com todos os objetos. E há exatamente duas possibilidades. Uma possibilidade é que na caixa 1 há todos os objetos, ou é que na caixa 2 há todos os objetos. Essas são as duas possibilidades que a gente tem que remover. Então, a gente tem que n de b é exatamente 2 elevado a n, que é o total, menos n de a, que é igual a 2. Então, isso daqui dá a resposta ao nosso problema. Repara que aqui eu usei essa ideia do complementar. A ideia do complementar vai aparecer direto, que vai ser, você sabe calcular o total, que no caso o total foi 2 elevado a n, desse total você remove a parte que você não quer. Então, eu removi a parte que era aquelas configurações em que cada caixa tinha todos os objetos. Eram duas possibilidades. Então, às vezes é mais fácil você calcular dessa forma a sua resposta. Você tem o total, tira aquela parte que você não quer. Beleza? Então, esse foi o sexto exemplo. Vou apresentar para vocês um novo problema, que na verdade é muito similar aos anteriores. Tá? Então, o problema é o seguinte: de quantas formas podemos organizar 4 pessoas numa fila? Tá? Então, pausa aí se você quiser pensar um pouquinho. Na verdade, é muito similar a muito do que a gente já fez aqui. Já fiz 6 exemplos. Então, é muito similar a algum desses 6 exemplos que eu fiz aí. Então, o que você tem que pensar, assim como eu fiz em todos os outros, é entender como é uma configuração, tá? Então, uma configuração é uma sequência de 4 pessoas em fila. Você tem 4 pessoas, quer organizar essas 4 pessoas na fila. Então, uma configuração é uma sequência aí dessas 4 pessoas. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem o quê? Bom, é uma posição que você vai ocupar ali. Inicialmente, você tem lá as pessoas paradas em algum lugar e você vai escolher uma delas para ocupar. Na primeira posição, você tem 4 possibilidades. Vai te restar 3 possibilidades, depois 2, depois 1. Então, você tem essa conta, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, maneiras de organizar as 4 pessoas na fila. De modo geral, se você tem N pessoas ou N objetos, você quer organizar eles em fila ou você quer de modo geral, né? Saber quantas ordens existem desses N objetos? A resposta é N que multiplica N-1, que multiplica N-2, isso vai até 1. Pela essa mesma ideia do princípio multiplicativo, vai se aplicar aqui de um modo mais geral. Bom, em outras palavras, o número de arrumações, ou seja, de ordenações desses N objetos distintos em ordem, né, é justamente a permutação dos N elementos. Então, sejam bem-vindos ao termo permutação. Tá? Permutação, então, é o número de arrumações de N elementos distintos. E que a gente denota por P de N, se N como subíndice aqui. Isso é justamente igual a N que multiplica N-1, multiplica N-2, até 1. Isso é por consequência do princípio multiplicativo que eu acabei de apresentar aqui a vocês em slides passados. Isso, em outras palavras, é exatamente igual a n fatorial. Tá? N fatorial é n com essa exclamação. N fatorial, então, é n que multiplica n-1, que multiplica n-2, assim por diante até 1. E isso é exatamente igual à permutação de n elementos. Beleza? Então, retornando ao exemplo 5, né, que foi alguns slides passados que eu passei aí, era aquela palavra chinelo, lembram? Então, era aquela palavra chinelo que tinha lá. Você tinha, então, 3 vogais, 4 consoantes. Quantas são as formas de você organizar as consoantes? Lembra que era 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Inicialmente, não foi isso que a gente fez? Organizar as consoantes esquecendo as vogais. Depois,
organiza as vogais esquecendo as consoantes, certo? Então, nesse passo de organizar as vogais, organizar as consoantes, a gente tem que ter permutação de 3 elementos em relação à organização das vogais, permutação de 4 elementos envolvendo a organização das consoantes. Então, a resposta, de modo mais geral, é 5 vezes permutação de 3 vezes permutação de 4. Anagramas para formar o chinelo, os anagramas da palavra chinelo, de modo que as vogais estejam juntas. Beleza? Uma observação que eu chamo aqui a atenção, eu não estou interessado em saber o número, ou seja, eu não quero que você resolva essa conta aqui, tá? Então, o meu interesse, isso na prova, na lista, na V1, seja lá onde for, eu quero que você explique como se obtém a resposta, ou seja, destacando isso, princípio multiplicativo, princípio aditivo, que seja, mas é isso que eu quero. Eu não quero que você resolva essa multiplicação aqui, eu não estou interessado nela, tá? Estou interessado no porquê a resposta vem daqui, beleza? Tá. Então, entendendo esse conceito de permutação fatorial, eu deixo como exercício, façam, por favor, esse seguinte problema. De quantas formas 12 moças e 12 rapazes podem formar pares para uma dança? Pares é um casal, tá? Então, moça, rapaz. Então, uma dica que eu dou, pense que cada moça vai escolher um rapaz, tá? Então, inicialize como? Uma moça tem quantos rapazes disponíveis para ela? E depois, assim, dado que uma já escolheu um rapaz, a outra moça vai ter quantas possíveis escolhas? E assim por diante. Qual vai ser a resposta disso? Tá? Então, faço isso aí. Bom, vamos avançar um pouco nesse conteúdo. Vou apresentar um outro problema. Tá? Então, de quantas formas podemos organizar um pódio? Aqui está escrito pódio, tá? Então, só para vocês verem, o pódio. De quantas formas podemos organizar um pódio? Então, pódio são 3 pessoas, desse tipo de pódio aqui. Claro que tem pódio com 4, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o pódio aqui tem 3 pessoas. De uma disputa de natação, envolvendo 8 competidores. Também não vou entrar aqui no mérito, piscina olímpica são 6, enfim. Vamos pensar que tem 6 nadadores competindo, e eu quero saber de quantas formas a gente pode organizar um pódio. Um pódio com 3 pessoas. Então, o que é uma configuração nesse exemplo? Repare que em todo exemplo eu estou destacando isso, né? Configuração. Uma configuração aqui é uma sequência de 3 pessoas escolhidas em ordem dentre as 8. Beleza? Então, você tem 8 pessoas lá à sua disposição e você quer ocupar na ordem essas três posições. Então, você quer uma sequência, tá? Isso daqui é muito parecido com exemplos que a gente já viu em slides passados. Pelo princípio multiplicativo, o que a gente tem? Tem 8 pessoas lá disponíveis. A primeira posição do pódio lá tem quantas possibilidades? 8. Você tem 8 pessoas lá. Você tem 8 possibilidades. Depois te restam 7. Depois te restam 3, 6. E acabou a sua resposta. Acabou, está correto. Agora eu vou apresentar para vocês aqui uma outra forma de enxergar, que na verdade só estou dando nome aos bois, mas que você já sabe fazer, dado que você já sabe o que é um princípio multiplicativo. Bom, mas uma outra forma de resolver isso seria da seguinte conta. O que é 8 vezes 7 vezes 6? O que é isso? Isso é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Concordam com isso? Porque essa fração aqui, na verdade, você corta essa parte com essa parte da multiplicação e o que sobrou é 8 vezes 7 vezes 6. Bom, de modo geral, quando queremos saber, olha a pergunta, quantas são as arrumações de K objeto dentre N objetos, repara que esse K e esse N, você tem um N maior que K, né? Você tem, então, tipo o exemplo que a gente fez, são 8 nadadores, você quer saber quantos trios você pode formar. Então, você quer saber quantos são as arrumações
de K, onde esse K no exemplo era 3, dentre N objetos, onde nesse exemplo eram 8 objetos distintos, em ordem, né? A gente pode resolver isso da seguinte forma: N fatorial dividido por N menos K fatorial. O que isso quer dizer? Primeiro você faz a arrumação de todos esses N elementos. Mas você tira daí a parte que você não quer. Você não quer ter do quarto para o último. Você só quer arrumar os 3 primeiros. Então você tira os outros ali da história. Então, essa contagem do princípio multiplicativo aqui, na verdade, é equivalente a essa contagem, que é fazer n fatorial dividido por n menos k fatorial. N menos k, que no caso, né, n é igual a 8, k é igual a 3, certo? Então, n fatorial aqui, 8 fatorial dividido por 8 menos 3, 5 fatorial. E a gente tem a resposta disso. Em outras palavras, então, o número de arrumações de K objetos dentre N objetos distintos em ordem é o arranjo de K a K, tomado K a K. Ou seja, arranjo de K a K é N fatorial sobre N menos K fatorial. Beleza? Então, voltando ao exemplo lá do chinelo, vamos pensar um pouquinho diferente agora, né? O objetivo é um pouquinho diferente, tá? Aos anagramas do chinelo, eu quero agora obter quantos são os anagramas, né, com essa palavra chinelo, de modo que 3 vogais estejam separadas. Repara que lá eu queria que as 3 vogais estivessem juntas. Aqui agora eu quero que as 3 vogais estejam separadas. Beleza? É esse o meu objetivo. Repara que um não é o complemento do outro. Então, como é que a gente faz isso? Bom, similar ao exemplo 5, a gente separa por partes, tá? Então, de que modo a gente vai separar aqui essas etapas? Inicialmente, de novo, vamos remover as vogais. Vamos ordenar as consoantes. Depois, a gente vai escolher 3 lugares para ocupar as vogais. Porque a gente quer ocupar as vogais separadas. Então, necessariamente, você vai ter uma consoante aqui entre 2 vogais. Pelo menos uma consoante entre 2 vogais. Certo? Porque você quer que as vogais estejam separadas. Bom, como a gente ordena as consoantes? Da mesma forma que a gente já sabia e que aqui agora eu já posso apresentar para vocês, que é a permutação de 4 elementos. Lá no início, quando eu apresentei a primeira vez o exemplo, eu apresentei, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, na verdade, poderia pôr já direto a permutação de 4. Para organizar as 3 consoantes, para escolher os 3 lugares das vogais, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente tem 5 posições, certo? Porque são 4 vogais, são 4 consoantes, e você quer ocupar ou antes da primeira consoante uma vogal, ou entre essas 2 consoantes uma vogal, ou entre essas consoantes outra vogal, ou entre essas consoantes a vogal, ou entre essas consoantes a vogal. Então você tem 5 opções de escolha ali. Sendo que dessas 5 opções, você quer ocupar somente 3 delas. Em ordem, se você escolhe primeiro essa posição, depois essa, por exemplo, para ocupar U, O, é diferente se primeiro você ocupa essa, depois essa, depois essa. Porque você está meio que pensando na ordem já estabelecida O. Tá? Então, o que acontece aqui? Te resta você tem 5 escolhas, você tem 5 cadeiras, meio que assim, 5 posições para ocupar 3 delas. Então, a resposta disso é arranjo de 5, 3 a 3. Repara que aqui a ordem está sendo importante para a gente. Por quê? De novo, não sei se eu falei bem, eu vou falar de novo agora, se eu estou me fazendo entender. São 4 consoantes, né? Então, vou pensar que eu escolhi esses 3 lugares para ocupar as vogais. Então, se você escolheu aqui para a letra E, aqui para a letra I, aqui para a letra O. É diferente se você tiver escolhido aqui para a letra E, aqui para a letra I e aqui para a letra O. Certo? Então, desse trio que você tomou, você tem essas 3 fatorial possibilidades de ocorrência aqui das vogais serem ocupadas. Aqui, aqui ou aqui.
tá? Então, é justamente o arranjo de 5, 3 a 3 maneiros. Então, com isso, a gente tem o quê? Permutação de 4, que foi a arrumação das consoantes, multiplicado por arranjo de 5, 3 a 3, que é a arrumação das vogais de 5 espaços e escolher 3 em ordem para ocupar essas vogais ali. Beleza? Então, só retornando aqui, não sei se no início da resposta eu falei isso de modo bem claro, as etapas são similares ao exemplo 5, mas não são iguais, tá? São similares no seguinte sentido. Você tira as vogais, ordena as consoantes. Depois você olha ali os espaços que tem para ocupar as vogais ali dentro dela. Beleza? Então, esses são os dois passos aqui associados. Tá? Bom, vou apresentar outro problema que é parecido, mas tem um pouquinho de diferença aí. Ó, de quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio, de novo um trio com 3 pessoas, de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores, tá? Repara que aqui é diferente daquela outra questão, porque lá eu não estava interessado no trio, estava interessado, vou até retornar lá, aqui eu estava interessado no pódio, de quantas formas podemos organizar um pódio. Lá, aqui agora eu estou interessado de quantas formas eu posso ter um trio que vai ocupar o pódio, enfim, mas eu estou interessado no trio, tá? Então, uma configuração não é mais uma sequência de 3 elementos igual a lá, mas é um conjunto de 3 pessoas escolhidas dentre 8 pessoas. Como a gente resolve isso? Repara que eu acabei de resolver um problema que envolvia você ordenar 3 pessoas dentre 8 e saber desse trio que veio, todas as ordenações desses 3 elementos que vieram, fazia diferença. Aqui agora não pode fazer diferença. Então, olha só, na contagem arranjo de 8, 3 a 3, temos mais do que trio somente. A gente tem também a ordem dos 3 elementos que aparecem. Então, o que quer dizer? Por exemplo, pensa se João, Marcos e Lucas é um trio possível que veio nessa ordem. João, Marcos e Lucas foram escolhidos. É diferente se eu tivesse escolhido Marcos, Lucas e João, por exemplo, porque você ocupar João na primeira posição é diferente de você ocupar Marcos na primeira posição, e assim por diante. Apesar disso, eles formam o mesmo trio, tá? A ordem é importante naquele problema lá. Agora, note também que cada conjunto de 3 elementos possui permutação de 3 arrumações entre elas. Então, dado que veio o trio João, Marcos e Lucas, existem quantas arrumações envolvendo somente esse trio? Permutação de 3. Por exemplo, pensa que João é J, Marcos é M e eu botei C, né? Pensa que C é Lucas, tá? João é J, Marcos é M e C é Lucas. Beleza? Então a gente tem o quê? J é MC. Então você pode ter João, depois Marcos, depois Lucas. Ou você pode ter primeiro João, depois Lucas e depois Marcos. E assim por diante. Ou seja, são uma configuração desses 3. São 3 posições. Para a primeira posição você tem 3 possibilidades. Para a segunda você tem 2. Para a terceira você tem 1. Então 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 3 elementos. Beleza? Então, no problema de arranjo, eu soube determinar quantas sequências de 3 elementos existiam. Agora aqui eu não estou interessado mais na sequência, mas no conjunto. Então vocês entendem que para cada trio existe 3 fatorial arrumações ali desse trio, que na verdade na combinação tem que ser considerado como uma coisa só. Na verdade o termo combinação não apareceu ainda. Mas aqui nesse problema, nesse conjunto, tem que ser considerado uma coisa só? Então, da solução que a gente tinha no exemplo anterior de arranjo de 8, 3 a 3, temos que cada trio possui permutação de 3 configurações que devem ser consideradas iguais. Ou seja, a solução desse problema é apresentada como
é o arranjo que a gente tinha no exemplo anterior, dividido por permutação de 3. Porque você vai aglomerar bloquinhos de 3 fatorial elementos que vai ser uma coisa só. Que vão ser esses trios aqui, JNC, JCM, blá, 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 tem que ser uma coisa só, porque vai estar considerado um trio, um conjunto de 3 elementos, envolvendo JNC. Você vai ter os outros, mas esse tem que ser considerado uma coisa só. Então, no total, que é arranjo de 8, 3 a 3, você aglomera bloquinhos de 3 fatorial. Então, isso daqui dá a solução do problema. Isso daqui, então, é igual a arranjo de 8 3 a 3 dividido por 3 fatorial. E que, de modo geral, a gente tem o quê? De modo geral, quando queremos saber quantos são os conjuntos, não mais sequências, tá? Conjuntos de K objetos dentre N objetos distintos, a gente resolve da seguinte forma. Calculo o arranjo de NKK dividido por K fatorial. Isso aqui, N fatorial dividido por N menos K fatorial, é justamente o que é arranjo de NKK. A gente divide por K fatorial, então põe esse K fatorial aqui. Acabou. Resolveu a questão. Em outras palavras, o número de conjuntos de K objetos dentre N objetos distintos é a combinação, então, de N objetos tomados K a K. Então, a combinação de N K a K é N fatorial dividido por N menos K fatorial, e aqui, de vezes, né, aqui embaixo, K fatorial. Então, vê que isso tudo é consequência do princípio multiplicativo. Você não precisava saber o que significa arranjo, o que significa combinação, o que significa permutação. Tudo é consequência do princípio multiplicativo, tá? Isso daqui é importante porque simplifica muito essa nossa análise em questões, tá? Vamos ver um exemplo onde vai aparecer isso, tá? Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui? Então, o que é um polígono regular de n lados, na verdade, é geometria, isso vocês já entendem, né? Então, existe triângulo, quadrilátero, pentágono e assim por diante. E você tem n lados, n arestas, né? N lados são essas arestas e os pontos, na verdade, que um e dois lados são o que a gente chama de vértices, beleza? Então, também tem n vértices, né? Então, como a gente quer saber o que são diagonais, né? Então, são ligações que têm vértices que não são consecutivos no triângulo, no polígono, certo? Então, vamos ver isso no exemplo já já aqui. Mas, enfim, quantos pares existem de vértices no polígono? Então, a gente poderia primeiro obter isso. Ó, inicialmente, podemos obter, então, todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Os conjuntos, perdão. Todos os pares de dois vértices no polígono. Tá? A gente tem combinação de n 2 a 2 pares. Então, quantos pares de vértices existem ali? É a combinação de n 2 a 2. Você tem um polígono de n lados, n vértices, n pontos ali, né? Quantos pares existem? Combinação de n 2 a 2. Usando justamente esses conceitos que a gente acabou de ver. Beleza? A diagonal não é formada por todos esses pares. A diagonal é necessariamente formada por pares de vértices que não são consecutivos no polígono. Então, a gente tem que, desse total, remover esses pares que são consecutivos. Pelo princípio aditivo, então, há o quê? Há os pares de vértices que são consecutivos no polígono e há os pares de vértices que são consecutivos no polígono. Tá? Isso aqui é um exemplo de um polígono de 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 lados, 6 lados. Esse aqui é um lado, outro lado, certo? Existem quantos pares de vértices? Então, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Esse com esse com esse, e assim por diante. Ou seja, é a combinação de n2 a 2. É o número de pares que existe. Tá? Retorna no conteúdo que eu falei, acabei de falar sobre combinação, vocês vão enxergar isso. Beleza? Isso é o total de pares. Para a diagonal, esse par, por exemplo, esse com esse não é uma diagonal. Nem esse com esse também não é uma diagonal.
Então, do total de pares, a gente tem que tirar esses pares que formam lados do polígono. Então, pelo princípio aditivo, temos uma partição dos pares dentre os pares que são consecutivos no polígono e os pares que não são consecutivos no polígono. D é o número de diagonais, tá? Vamos supor que D seja o número de diagonais. Então, a gente tem que a combinação de N2A2 são todos os pares, que é justamente essa soma. É N, porque são N pares consecutivos. Repara que é esse com esse forma um par, esse com esse outro par, esse com esse outro par, esse com esse outro par. Né? Então, são 6 aqui no caso. Se eu estou dando a você um polígono de N lados, são N pares consecutivos. Porque são N lados que tem um polígono. Esses pares, então, você tem combinação de N2A2, que é igual a N, por conta desses lados, são N lados, mais as diagonais, que são os outros lados, são os outros pares que restam. O que a gente quer saber é a quantidade desse D aqui. Isso é o que, então? Combinação de N2A2 é N que multiplica N menos 1 sobre 2. Dá para você obter justamente por arranjo. Repara que arranjo de N2A2 é o quê? É N que multiplica N menos 1. E depois a gente divide por n por k fatorial, que no caso é 2 fatorial, que é igual a 2. Então, essa é a forma de combinação de N2A2 menos n, né, porque você passou n aqui para o outro lado. Fazendo as continhas aqui, MMC e tudo mais, a gente tem como final que o número de diagonais de um polígono regular é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá? Então, isso aqui foi só um exemplo de aplicação e acabou o conteúdo que eu tinha para falar hoje. Tá? Então, foi um conteúdo extenso, eu falei de conceitos que, na verdade, são consequências do princípio multiplicativo. Tudo que apareceu aqui, combinação, arranjo, permutação, são consequências do princípio multiplicativo. Então, eu espero que tenha ficado claro. Perguntem, por favor, caso tenha ficado dúvida. Eu vou passar a lista de exercícios. E a gente vai ter nessa semana, então, somente essa aula que a gente está tendo hoje. E a gente vai focar na quinta-feira em exercícios, tá? Então, é uma aula extensa, mas também você só tem essa aula nessa semana. Para na quinta-feira a gente focar um pouco em exercícios. E vocês vão ver que na semana que vem, na verdade, o conteúdo da prova já acabou, né? Vai até hoje, né? E no mais é exercício que eu vou focar com vocês. Mas a parte que vai vir depois da primeira prova é também consequência do princípio multiplicativo e aditivo, envolvendo permutações com repetição, circulares também, combinação com repetição, arranjo com repetição, binômios de Newton, termos de Pascal, são coisas que a gente vai ver depois da primeira prova. Beleza? Mas é tudo consequência do princípio multiplicativo e aditivo. Então, por isso, nessa parte final, eu fui um pouquinho mais rápido, mas porque também era tudo consequência da parte inicial que a gente viu com bastante detalhe. Beleza? Então, é isso, gente. Valeu. Curtem aí, por favor. Compartilhem também. Valeu? Abraço. Tchau.